um dos erros que a gente pode cometer para fracassar na reabilitação do ombro é achar que o problema está no ombro. Nem sempre o problema está no ombro. E eu digo isso talvez com muita segurança. Em 90% dos casos, o problema não vai estar no ombro. Ouve os sintomas do teu aluno. Quando ele diz, por exemplo, eu sinto dor toda vez que, depois que como, depois que eu almoço, depois que eu janto, a dor do meu ombro piora. Pode ter uma grande influência do sistema visceral influenciando ali. E aí, eu tenho alguma víscera puxando esse tecido do ombro, forçando ele em rotação interna, né, cair anteriormente. E aí a primeira coisa que eu faço é gerar força ou fortalecimento. Ele já está, alongamento, eu gero mais tensão entre essa víscera e esse ombro. E aí eu acabo piorando a dor daquele aluno. Ele acaba sem eu quebrar de fato o ponto de tensão, sem quebrar de fato o que precisa ser tratado. E aí, outros aspectos, por exemplo, eu sinto uma dor, sinto a dor no ombro e segue um caminho, né? Então, provavelmente tem algum efeito neural, preciso olhar a raiz nervosa. Então, entender quais músculos que podem estar gerando uma compressão daqueles nervos. Então, músculos que estão envolvidos com o cervical, o próprio peitoral menor que comprime o nervo axilar. Então, muitas coisas podem estar envolvidas. Então, se você entende o sintoma, se você consegue, o aluno começa a descrever lá, eu sinto dor em tal, e aí você, isso é sintoma de nervo. Isso é um sintoma de uma víscera. Isso é um sintoma de uma dor muscular. Isso te diferencia porque você já vai atacar o que precisa ser feito. E aí é engraçado que eu atendi um paciente uma vez com dor no ombro e ele já estava com dor no ombro há muito tempo, há vários meses. E aí eu cheguei para ele descreveu a dor dele, ele disse, eu sinto dor para me movimentar, né? Logo quando eu vou iniciar o movimento aqui, eu já sinto dor no meu ombro e isso já me incomoda vários meses, piora quando eu estou estressado. Escreveu um sintoma de dor muscular. Era uma dor mais difusa, logo no início do movimento, já estava doendo e piorava com o estresse. E aí eu fui avaliar a mecânica daquela articulação, eu fui avaliar como a clavícula estava se movendo, né? Como o húmero estava se movendo. Quando ele levantou o ombro, a clavícula dele fixa, parada, não se movia. E ela precisa rodar, ela precisa se movimentar. E eu fui, quais os músculos que não vão deixar essa clavícula rodar? Peitoral maior, pode estar fixando ela para baixo, o próprio subclávio. Liberei, gente, rapidamente essas estruturas, fiz um alongamento, soltei essa musculatura, soltei o subclávio. Em 2 minutos, pedi para ele levantar o braço e ele não acreditou que a dor tinha ido embora. Porque eu sabia, eu entendi o sintoma e pelo sintoma eu consegui identificar qual tecido estava em disfunção, que era um tecido muscular. E aí, por exemplo, chega um outro aluno, um outro paciente que também tinha uma dor anterior no ombro, né? E aí quando eu fui avaliar ele tinha uma postura assim, né? Ele tinha um ombro mais posteriorizado. Ou seja, essa mesma dor anterior agora não estava sendo causada por uma tensão desse músculo, por uma tensão dessas estruturas em si, porque ele estava muito alongado. O músculo que está muito alongado está fazendo o tecido sofrer. E aí a dor muda. A dor começa a ser uma dor mais cansada. Não é uma dor que como se ele não conseguisse alongar mais. E muitas vezes ele não vai, o músculo já está tão alongado, né? Aí você tenta levantar, ele não tem mobilidade, ele não consegue ter amplitude de movimento e você, falta de mobilidade, vamos atacar a mobilidade. Não, é um hiperalongamento já. E qual era a ideia? Eu agora precisava tirar a atenção dessa musculatura que estava trazendo essa posteriorização, né? Alongando muito essa estrutura. Então, trabalhei lá atrás, ele voltou a uma posição natural. Aí comecei a dar força, comecei a dar movimento, a testar esses músculos para saber se eles precisavam de fortalecimento. E aí a dor dele melhorou. Ou seja, 2 dores iguais, né? Com tratamentos totalmente diferentes, porque eu entendi os sintomas, eu entendi qual estrutura precisava ser trabalhada.
Então eu queria que vocês começassem a imaginar e a pensar nisso. Por quê? Te gera a oportunidade de não mais ficar perdido, né? De ter segurança no que está fazendo. Quando alguém chegar para você, eu estou seguro do que eu faço. É isso, eu vou atacar. E não ficar procurando exercício, atacando para um lado, para o outro. Porque você sabe qual tecido está em disfunção. Você sabe onde você precisa atacar. Tá? Então, quando você entende os sintomas, isso te gera uma oportunidade incrível de sair na frente, de dar resultado mais rápido, de te dar segurança para o atendimento, de dar segurança para o próprio paciente,